Obra Ícaro Redimido, psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 18. Momentos históricos. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Jesus, em Mateus 23:5. Alberto enlevava-se nas recordações dos seus dias de triunfos, alimentando-se das alegrias vividas, deixando-se envaidecer pelos efêmeros valores da notoriedade, como se toda a aventura do espírito se reduzisse em sobrepor-se aos irmãos de jornada. Vã pretensão! Toda conquista, se não é embaçada em contingentes morais, termina em fatuidades e desenganos, deixando a alma dorida e vacante de suas reais necessidades. As poderosas forças que nos constituem o espírito precisam do equilíbrio para a elaboração do bem-estar e da saúde plena, necessitando para isso afastar-se tanto da orgulhosa satisfação de ser mais do que os outros, quanto da destruição dos próprios e sagrados patrimônios pessoais. Alberto ainda transitava entre a autodestrutividade e a exaltada satisfação do orgulho, posições inadequadas para a solução definitiva das profundas e pungentes desarmonias de sua alma. Era imprescindível buscar-lhe a justa medida para que se estabelecesse na verdadeira saúde. O momento, porém, obrigava-nos a preencher-lhe o vazio íntimo com as reservas do passado, repletas de inadequadas e perigosas vaidades. Esse não era, entretanto, o fim, mas apenas o meio para se atingir o verdadeiro desiderato, a harmonia necessária à vida mental saudável. Depois, trabalharíamos para que a altaneria, identificada na etiologia de suas dores, não produzisse novos danos. Por ora, o caminho era este: seguir os passos por onde trilhara, para depois refazer seus equilíbrios perdidos. Os momentos de glórias vividos por nosso impávido amigo pareciam não terminar. Retomando o caminho das vivências, vimo-lo agora em pomposa solenidade recebendo uma medalha de honra ao mérito, que adivinhávamos estar sendo entregue pelo governo francês. Após novas e rápidas sucessões de imagens vivas, ei-lo então de pé, em cima de uma barquilha, observando o povo que se amontoava ao seu redor. Ele está agora realizando um de seus habituais passeios aéreos e parece deliciar-se, apreciando do alto de seu inusitado posto os franceses que acorrem para admirá-lo de perto. Mostrei a Adelaide, chamando-lhe a atenção para sua atitude francamente soberba em arriscado exibicionismo. Um largo sorriso de orgulhosa satisfação se esboçava em seus lábios finos. Sua pequena estatura, ornada de altivez, se projetava, elevando-se sobre os míseros humanos adhesos aos solos, prisioneiros da gravidade. Ele se fazia, seguramente naquele instante, o maior de todos os homens. Percebíamos seus pensamentos transpirando o incontido desejo de que, diante de tão esplêndido e glorioso momento, o átimo do tempo detivesse seu inexorável fluxo, deificando-o para sempre. Desci aqui para tomar um café em minha residência, Avenida Champs-Élysées, esquina com a Rua Washington. No futuro, os homens serão conduzidos assim. Eu sou o futuro, disse exultando-se de triunfante deleite. Acomodando-se em sua estrambólica máquina voadora, vimo-lo dar a partida e gritar: "Larguem tudo!" E puxava com delicadeza o cabo corrediço sob a quilha a fim de inclinar a proa do balão, forçando-o a subir. Suavemente a nave adernava e se elevava, enovelando no ar suave bailado, encantando de admiração o povo que o ovacionava
com estridores de entusiasmo. Apoteótica satisfação lhe vestia a alma altaneira, ao dirigir o olhar para baixo e apreciar a insignificância daqueles que se lhe acenavam em efusiva excitação, agitando lenços e cartolas. Entre sorrisos, explicou-nos: o Baladeuse número 9, o mais querido dos meus balões. Os franceses assim o apelidaram. O menor e mais prático dos meus dirigíveis. Atingia a perfeição das minhas máquinas aéreas. Fácil de manobrar, com ele faço passeios diários sem precisar repor a mínima quantidade de gás. Somente uma única vez eu voava sobre o Sena. Meu Deus, um retorno de chama no motor. Está pegando fogo, vou explodir. Mesmo em meio ao susto e sem se deixar dominar pelo pânico, vimos nosso jovem apagando o fogo do motor com admirável ousadia e sangue frio, abafando-o com seu chapéu. Calmamente retomava o comando de sua aeronave como se nada tivesse acontecido, tratando de terminar seu passeio. Sequer tive tempo de detê-lo na vivência do terrificante momento, pois com habilidade e coragem impôs rápido controle à situação, impedindo que a experiência se fixasse em traumática emoção. Salvo pelo meu chapéu, sorriu, demonstrando o mais perfeito autocontrole. Compreendemos agora por que ele sempre era visto com seu desabado e deselegante chapéu, Adelaide. Ele o manteve como uma espécie de amuleto da sorte por havê-lo salvo de terrível morte, comentei reservadamente com a minha pupila. Além de ocultar as orelhas de abano, possivelmente, Adamastor. Completou a estudante, demonstrando acertado senso de observação. É verdade, Adelaide. E vimos que nosso amigo atravessou o grave incidente sem o menor constrangimento. O maior perigo, no entanto, que ele afrontou, sem o saber, não estava em arriscar-se, nessas alturas, em tão frágil máquina, ou enfrentar o retorno de chamas do motor, mas em se deixar inflar pela exaltada propulsão psíquica que lhe enfatuava a alma de grave arrogância. O espírito traz consigo poderosas forças, sustentando a personalidade e que necessitam de equilíbrio. Tiros disparados por arma de fogo nos assustaram, irrompendo-nos as confabulações. Logo víamos Alberto flutuando em seu dirigível, com o revólver em punho, e compreendíamos de imediato que ele realizava uma salva de tiros. Abaixo, uma extensa multidão se reunia em torno do que se nos apresentava ser um desfile militar, pela presença de grande número de soldados cavalgando em pelotões ordenados. Sobressaltados, todos miravam para cima, admirando o insólito acontecimento. Não se assustem, é apenas a grande parada militar de 14 de julho em Longchamps. Fui convidado para participar com meu dirigível, demonstrando o que será a mais formidável arma de guerra, disse fortemente entusiasmado e um pouco temeroso do que os disparos desequilibrassem seu aparelho. O presidente Loube, todos os seus ministros e autoridades de outros países estão presentes, não poderia deixar de vir. O balão se aproximava agora da aglomeração. Muitos corriam, cavalos assustados empinavam-se, revolvendo-se a turba em tumultuosa agitação, apreciando a nave que adejava em baixa altitude. Vendo soldados e povos alvoroçados diante do admirável aparelho, Alberto exibia nítida satisfação e não pôde deixar de imprimir com clareza a exaltação doentia do orgulho que lhe movia a alma. Como daqui do alto todos são insignificantes, generais, autoridades de Estado, os homens mais eminentes desta nação e os mais importantes do mundo, o fabuloso exército francês, todos aqui, prosternados aos meus pés. Poderia
abater com facilidade até mesmo o presidente Loubet se o desejasse. Fabuloso, não? Reservavam-me um local para pousar, mas acho melhor não descer. Causarei muito tumulto com tanta gente reunida. Vejam como se agitam. Deixando a capital do planeta postada de admiração, moveu o contrapeso do dirigível, inclinando a sua proa e imprimindo aceleração ao motor. Subiu, entregando aos parisienses as suas parcas homenagens, como a lhes dizer que ele não fazia parte daquele mundo rasteiro, procumbido e aglutinado ao solo. Já havia realizado bastante para sobrelevar-se e assegurar a sua inquestionável supremacia. Segurando agora uma carta, expressou um vivo entusiasmo. Vejam, o general André respondeu à minha carta. O governo francês aceitou a minha oferta. O que você ofereceu, meu amigo? A minha frota de dirigíveis em caso de guerra, exceto contra as Américas, é claro. Uma hipótese muito improvável. Agora não estão compreendendo a importância dos meus dirigíveis. O auxílio que prestarão a um exército será inigualável. Poderão facilmente atirar cargas de dinamites sobre os inimigos. O único problema será manter-se fora do alcance de suas balas. E qual poderá ser a mais segura defesa contra os submarinos, se não um dirigível? Facilmente os localizarão e poderão atirar explosivos sobre eles. Essa será a mais formidável arma do futuro. As nações terão de curvar-se ante seu poderio destruidor nas guerras. Enviaram oficiais à minha oficina em Neuilly para observar meus inventos. Pensam em construir com a minha ajuda um grande dirigível para ser usado em caso de uma guerra. Contudo, do vivo entusiasmo ouvíamos passar subitamente ao intenso pesar. Sua tela mental se encobriu novamente de eflúvios enegrecidos e ele prosseguiu com dificuldade. A guerra não deveria ter feito isso. Estão usando mesmo os dirigíveis e os aeroplanos nesta guerra sem sentido. Dói-me pensar que cidades estão sendo bombardeadas, inocentes civis morrendo. É inegável que tenho participação nisso, mas eu queria apenas chamar a atenção do mundo para a importância da navegação aérea. Não pensava que fosse tão sério. Meu Deus, o que eu fiz? Contivemos sua vivência, identificando importante passado de culpas, iniciando nas distomias do presente, que teríamos de convocar à realidade, porém, em outro momento, era imperioso torná-lo ao caminho das glórias. Acionando nosso aparelho sonoro, emitimos o próximo som na sequência sugerida. Um forte estardalhaço de um motor muito mais intenso que o rutilar compassado que movia seus leves dirigíveis o conduzia agora a outra expressiva vivência, interrompendo a angustiosa lembrança da guerra. Mas uma exótica máquina aérea se desenhava em sua tela mental. Agora, porém, ele deslizava nas asas de um avião de seda. Estou voando! Vejam, estou voando! A imagem que se delineava em sua mente se esmaecia, desfeita em forte emoção, manipulando suas energias psíquicas. Acalmamo-lo, sustentando-lhe a revivência que se refazia paulatinamente, deixando-nos entrever em detalhes o inusitado momento. Um enorme papagaio feito de tecido encerado e bambu, agitado por barulhenta hélice, freme em um instante de indecisão. Ele agora, o maior dos homens, de pé dentro da mesma barquilha roubada de seus balões, segura complicados cabos e, sem hesitar, puxa e fixa o acelerador depois de acenar para que a multidão se afastasse do grande pássaro. Uma indescritível ansiedade afugenta todo o receio.
e um exaltado autocontrole frena toda e qualquer hesitação. A obstinação cega de vencer a gravidade, voar, fazer algo que ninguém jamais fez, ficar na história. Um sabor de celebridade misturada à audácia aflora de seus sentimentos em suspense. Uma satisfação orgulhosa de se ver, enfim, um grande homem. A nave branca ergue seu bico com suavidade, balança suavemente e se eleva, afinal, como um imenso pato selvagem em fuga para a primavera. O galeio do motor, o vento soprando forte em sua face. Sente que as rodas já não tocam mais o solo. Ele pairava no ar. A respiração se detém, a alma se eleva. Curva-se ligeiramente a fim de equilibrar o veículo que ameaça adernar, descrevendo um gracioso arco para a esquerda. Num movimento brusco, o aparelho inclina-se. Ele apaga o motor e, com um leve solavanco, sente resvalar ao chão. Um mero minuto no tempo dos homens, um marco na história. É a glória de muitos séculos que se realiza, 60 metros no ar, 3 metros acima do solo. Alberto chorava de emoção. Reviver a apoteose do seu primeiro voo, do mais pesado que o ar, era a exaltação máxima de seu ego. Atingira no ápice da deificação de um ser humano, o ponto mais elevado de sua vida. Sou imortal, os deuses me saúdam, todos me aclamam, mas por que eu? Sentindo que suas combalidas forças íntimas recrudesciam, incendiadas por ardente alacridade, revestia a alma, ainda denegrida pelas dores, com o esplendor de uma conquista soberba, tresmalhando uma curiosa mistura de humildade e altivez. A inédita façanha impregnara-o de exaltados sentimentos de elevação, a máxima glorificação do ego, porém a sensação de pequenez, impressa na alma ferida, continuava a se manifestar com marcada expressividade. As frustrações de uma personalidade apoucada e carente e os encargos assumidos com o passado de culpa tingiam de amarguras o feito memorável, roubando-lhe o merecido júbilo. E adivinhávamos que as reais alegrias que lhe bafejavam a alma naquele momento não eram somente as da vitória sobre o impossível, ou dos louros da glória que orgulhosamente ostentava na fronte, mas do alívio que o cumprimento de uma missão lhe entretecia no imo da consciência. Um débito para com a humanidade era resgatado, devolvendo-lhe a liberdade do viver. Novamente os jornais do mundo destacaram-no em primeira página. O homem vencia, enfim, o espaço e escapava da prisão que a gravidade lhe impunha. Nova era se iniciava para a humanidade. As distâncias se estreitariam, as culturas encontrariam união, um momento memorável na história da civilização. E estamos vendo esse dia, Adelaide, revivendo com detalhes, disse a minha amiga, um tanto emocionado pelo feito histórico que se desdobrava aos nossos olhos. Ganhei o prêmio Arqueacon, exclamou Alberto, denotando ainda forte estado de emoção. 23 de outubro de 1906, o dia mais importante de minha vida. Uns dizem que foi um grande pulo, mas senti que planava e poderia ter continuado meu voo se não tivesse perdido a direção. Temi pelas pessoas que corriam demasiado perto do aeroplano. O povo se precipitava ao seu redor, erguia-no em triunfo. Ele escapulia e voltava para examinar o aparelho. Sua curiosidade era enorme em averiguar as avarias. Eufórico e ainda com a respiração em suspense, explicou. Apenas uma das rodas torcida, 2 balaústres quebrados e o bambu do leme partido. Nada a dever à fortuna dos deuses.
Não posso dominá-lo muito bem, mas vou tentar melhorar isso. A inclinação de suas asas tem que ser controlada, pois apenas o galeio do meu corpo não é capaz de mantê-lo na horizontal. Preciso de mais velocidade, reduzir o peso da compensação para aumentá-la. Um pequeno homem envolvido em tamanha empreitada, o que a princípio nos parecia uma simples aventura de alguém muito endinheirado, desejando apenas divertir-se com a vida por não ter o que fazer, tornava-se de fato uma missão. Contudo, aduzia que se somente o empenho em realizar tão importante tarefa em benefício do progresso humano o movia nessas ousadas aventuras, ele não teria se atirado no fosso de dores tão expressivas como as em que se encontrava. Outras forças psíquicas estariam atuando em sua personalidade. A necessidade de satisfazer as vaidades mundanas costuma ser o verdadeiro escopo que alimenta tais empreendimentos, e nosso amigo as apresentava com clareza. Sua apoucada compleição física certamente carecia de compensar-se através de outros arroubos de valorização, mas questionava-me se somente isso justificaria sua coragem, arrostando com tamanha temeridade os tremendos riscos de vida. Pressentia que outras motivações silenciosas se combinavam em sua personalidade para conduzi-lo à superação de si mesmo e dos limites humanos. Mas não era a hora de atender à minha curiosidade. Sua tela mental voltava a ser percorrida por rápida sequência de outras imagens do passado, detendo-me às conjecturas. Novamente no ar, em seu papagaio de seda, outra conquista perfazia agora 220 metros, 8 metros de altura. Outra vez ovações e homenagens. Um jantar de pompas, depois, ao lado de um pedestal com uma placa comemorativa, onde se lia o seu nome. Seu espírito se enfatuava de admirável e perigosa ufania. Um discurso improvisado e sofrido diante das autoridades iminentes, prova mais difícil do que voar. Aos poucos, porém, seu panorama mental atingia-se de penumbras e ele continuava. Devo esquecer esses momentos. Querem convencer-me de que não fui o primeiro a voar. Depois que me alcei aos ares, na vista de todos, vieram dizer que muito tempo antes de mim já faziam o que eu fiz às escondidas. Não posso compreender. Roubaram-me o título. Deus não quer que meu humilde nome conste entre os pioneiros da aviação. Uma vez mais, a dissonância do pessimismo e da autodestrutividade retornavam, conduzindo ao embalo enfermiço das forças psíquicas deterioradas. A negatividade imperava doentiamente sobre todos os valores íntimos, amealhados no esforço de autorrealização. Cada fluxo de energia de emotividade positiva induzia, por reflexo, a vivência do insucesso, da negação e da dificuldade, situando-o outra vez na hipnodinamia das forças mentais em depressão. Sua alma traz uma ferida aberta, Adelaide, corroída por energia psíquica de natureza degradante. Expliquei reservadamente à amiga. Vemo-lo oscilando, na verdade, entre duas polaridades de uma mesma potência que assume direcionamentos opostos, segundo a vontade do espírito, quase sempre inconsciente. Movimentos que, quando muito acentuados, manifestam-se com súbitas alternâncias entre a euforia e a depressão, caracterizando patologia conhecida na psiquiatria terrena. Observamos com clareza essas pulsões
em ação em Alberto nessas vivências. Sempre que sua alma se posiciona na euforia do sucesso, a instabilidade vigente dessas forças o conduz de volta ao pessimismo e à destrutividade, subordinando-o a um movimento qual o de um pêndulo que sempre retorna em seu balanço ao oposto de sua posição inicial. Frenando suas desditas, induzimo-lo a outras visões prazerosas, alimentando-o de novas alegrias. E o vimos preparando-se para novo voo, em um diminuto avião, semelhante a uma grande libélula de asas transparentes. É a Demoiselle, meu novo aeroplano, a mais perfeita de todas as minhas invenções, a mais querida, o menor de todos, porém o mais frágil, mais bonito e fácil de manobrar. Com ele posso subir e pousar em qualquer lugar plano, disse orgulhosamente de sua criação. Com a Baladeuse foi muito feliz, mas com a Demoiselle superei todos os limites. Voo todas as tardes com ela, consegui um motor potente e apenas 40 quilos, com 2 cilindros opostos. Anzani afirma que sua lubrificação ficou deficiente e que ele não resistirá por muito tempo, mas seu equilíbrio é perfeito. A trepidação é quase imperceptível. Meus amigos admiram minha coragem voando nesse aparelho que julgam muito frágil. Dizem que é loucura, que estou querendo me matar. Mas um aeroplano precisa de leveza e não de solidez. Uma queda seria para ele tão grave quanto para o robusto Blériot ou o enorme Vison. Agora, de Petit Santo, passaram a me chamar de Petit Fou, que significa pequeno louco em francês. Mas não me importo, sinto-me feliz em minha pequena libélula. Admirados, notávamos a sua grande ousadia, vendo-o assentado em seu pequeno avião, apoiando em uma mera tira de tecido encerado, servindo-lhe de banco sob frágeis asas de seda sustentadas por bambus. Minha família está completa: o balão, o dirigível, o bipano e o monoplano. Sou o único aeronauta que não somente sabe conduzir, mas que construiu todos os tipos de aparelhos aéreos possíveis. Locupletava o amigo orgulhoso de seus exóticos filhos. Máquinas. Apenas máquinas. Veja só, Adelaide, nosso irmão cavou um poço de solidão ao seu redor. Por isso, sentimos sua alma tão faminta de afetividade. Sussurrei-lhe aos ouvidos, a fim de não despertá-lo do transe revivencial. Olhem, voei de Saint-Cyr até o Bouc, 8 quilômetros em linha reta, apenas 5 minutos, 96 quilômetros por hora. Incrível, um recorde imbatível. O potente monoplano de Blériot, considerado muito veloz, não ultrapassa 60 quilômetros horários. Minha Demoiselle é o mais perfeito dos aeroplanos. Foi o mais elogiado na exposição do Grand Palais. Silenciosos, Adelaide e eu ouvíamos o amigo exaltando orgulhosamente a sua criação, notando o rompante de jactância vertendo-lhe perigosamente da alma. Embora guardasse méritos em sua composição, o feito seguramente não era fruto único de sua genialidade. Sabemos que equipes de operosos espíritos assediam os homens em tarefas como essas, apoiando-lhes a instabilidade da ideia criativa em prol do progresso da humanidade. Alberto seguramente mostrava estar apenas executando o que lhe ditavam essas magnas entidades que o apoiavam,
mas convinha deter nossas observações, permitindo-lhe revigorar-se nos sucessos que acreditava seus, sem lhe roubar os merecidos lauréis, possibilitando-lhe embevecer-se, ainda que momentaneamente, nas parcas alegrias que suas lembranças ainda lhe podiam ofertar. Muitos vêm de longe para observar minha libellule, continuou o presunçoso relatando suas peripécias. Querem conhecer o pequeno aeroplano que voa tão bem. Todos o elogiam e muitos se oferecem para comprar o projeto, mas por que eu venderia? Nunca quis comercializar nenhum dos meus inventos. Sempre cedi meus planos sem nada receber, mesmo que insistissem em pagar-me. Nunca fiz questão de aurir lucros com eles. Tudo fiz e faço aos olhos de todos. É verdade, Adelaide, ele cedia suas criações sem nenhum impedimento, sentindo-se feliz em ser copiado. Sussurrei ao ouvido da irmã. Precisamos compreender esse aparente ímpeto de desprendimento de nosso amigo, descobrindo as reais motivações de tão inédita conduta. De qualquer modo, ele está se gabando diante de seus rivais, os norte-americanos, que ocultaram suas descobertas com a finalidade de explorar-lhes futuros benefícios financeiros. Contudo, novamente, seu panorama mental se enegreceu de inopino e nosso amigo prosseguiu, deixando à mostra a decadência do panorama íntimo e estendendo as mãos que fremiam. Sinto-me um velho e acabo de completar apenas 36 anos de idade. Vejam como estou trêmulo. Que vergonha, um aeronauta. A insegurança está tomando conta de minha alma, devo confessar. Em meu último voo, atacou-me um medo terrível de perder o controle. Não posso mais voar. O pânico me invade, triste realidade. Não tenho forças para vencer isso. Passei pelos piores acidentes, saindo deles sem temer novos insucessos e atirando-me novamente nos mesmos riscos. Quando meu número 5 explodiu nos telhados do Trocadeiro, na mesma noite estava rabiscando os projetos do número 6. Todos admiram meu grande sangue frio, minha coragem, meu perfeito autocontrole. Agora não tenho mais como ocultar minha covardia. Um simples passeio em minha Demoiselle, que antes me deleitava, agora me dá fortes palpitações, tremores, suores frio. Um grande abafamento que não me deixa respirar. Um enorme medo me domina. Sinto que vou morrer. Já avisei meus amigos, vou deixar a carreira. Um profundo pesar, mas não tenho outro caminho. Se continuar, tenho certeza que morrerei. Dia 18 de setembro de 1909, meu último voo. Estou tremendo, não sei se vou conseguir. Interrompi-lhe a vivência que se consumia sob forte emoção. Suas forças psíquicas denotavam de fato precoce desgaste, denunciando o estabelecimento de grave neurastemia. Sua curiosa conduta, entretanto, fazendo questão de avisar aos amigos que não mais voaria, suscitava-nos a ideia de alguém que, devendo obrigações à sociedade, pedia-lhe permissão para encerrar seu compromisso. Fato que nos induzia a ver, naquela arrojada e intrépida existência, o cumprimento de uma missão. A história conta-nos que Alberto ainda intentara outro voo em janeiro do ano seguinte, porém, diante do completo insucesso da tentativa, ele registrou o feito de setembro como sendo sua derradeira incursão nos ares. Assim, reconduzimo-lo às estradas felizes do pretérito, evitando fazê-lo reviver o malogro dessa experiência. Outras cenas seguiam-se em sua tela mental, aflorando em profusão os nítidos quadros do passado ainda vivo. Novas viagens, novas invenções, recepções calorosas permeadas
contudo por uma grande solidão e uma crescente angústia. Um homem solitário, introspectivo, de poucos amigos, e ao pé de um morro, atrás de soberbo bambuzal, vimo-lo conduzindo a construção de uma casa, dando ordem para os pedreiros, conferindo projetos, transparecendo afinal com um grande entusiasmo. Cena interrompida de imediato por uma nova aclamação, onde ouvimos sob aplausos, ao lado de um monumento que mostrava uma majestosa figura em bronze de um homem alado. Ele lia um discurso com visível nervosismo, ante o qual interroguei: "Conte-nos, Alberto, o que se passa agora? Que monumento é esse?" A mais linda das estátuas, o escultor Collin a fez representando o lendário Ícaro com suas asas abertas, preparando-se para o voo. Uma homenagem do Aeroclube francês à minha humilde pessoa pelo meu pioneirismo na navegação aérea. Um preito que não poderei esquecer. Ter uma estátua ainda viva é uma honra que poucos merecem, sei disso, mas não posso compreender. Deveria estar feliz, porém não consigo. Sinto-me abatido, sem forças. Tenho os nervos muito abalados. Não sei o que se passa comigo. Meu Deus, ler este discurso está sendo um grande esforço. Todos podem ver como estou tremendo exageradamente. Não consigo segurar o papel. Que vergonha! Se pudesse, me escondia da vista de todos. Que aflição! Um homem que controlou todas as emoções, que enfrentou os piores acidentes possíveis, com um admirável sangue frio, sucumbe diante de um discurso. Não consigo mais. Falta-me a voz. Alberto chorava e com voz embargada. Mal conseguia falar, fremido por enorme ansiedade. Acalmamo-lo com energias apaziguadoras e ele continuou. Um aeronauta tem a obrigação de mostrar o mais perfeito autodomínio. Que vexame! Estão encerrando a solenidade, vendo o meu precário estado nervoso que julgam motivado por excessiva emoção diante da homenagem. Mas não é isso. Sinto-me sem controle, estou realmente muito doente. Embora se sentisse vexado pelo espírito, ao que nos consta, essa foi uma das últimas alegrias de sua vida, Adelaide. Segredei-lhe aos ouvidos. Um grave quadro depressivo se instalou insidiosamente e não mais o abandonou até a morte. Vamos detê-lo, pois doravante irá reviver somente dores, solidão, amarguras. Uma sensação de fracasso o acompanhou de modo inexplicável, apesar de todos os surpreendentes êxitos. Os acidentes aéreos, sobretudo a utilização do avião na guerra, culminaram por minar-lhe as forças psíquicas remanescentes do imenso esforço despendido na execução das tarefas tão arriscadas. Alberto, porém, como víamos em nossos relatos, não mais se esqueceu desse monumento e se gabava apresentando fotografias de seu imponente Ícaro, venerando com orgulho a imagem fortemente fixada na memória. Encomendou até mesmo uma cópia em tamanho real para fazer dela um panteão para o próprio túmulo. Era preciso encerrar o proveitoso dia. Sua memória fora abastecida com os fatos mais marcantes e felizes de sua vida e aguardaríamos uma franca melhoria de seu estado. Tornei a induzi-lo ao sono reparador, completando minhas elucubrações com Adelaide. Agora compreendemos por que ele caiu em tamanha desventura. Nosso amigo galgou o elevado patamar de projeção no mundo dos homens, de onde se precipitou em profundo fosso de amarguras. Somente as almas santificadas podem voar alto sem que o fogo da fatuidade lhes abrase as asas, atirando-as nos abismos das quedas humanas. Por isso, nossos heróis, na verdade, são movidos pelo sabor das glórias mundanas
e aqueles que realmente atuam motivados por santificados interesses passam despercebidos, sem deixar nomes no rol da notoriedade.